Então, a guerra sempre existiu. Só que a questão é que alguns modelos, como o que está acontecendo agora, no caso também que aconteceu na Ucrânia com a Rússia e mais agora, né, a Israel contra o grupo Hamas, então a gente percebe que, de maneira geral, quando nós olhamos para a questão cerebral mesmo, vamos pegar bem a questão cerebral, no ponto de vista geopolítico, no ponto de vista do sentido da guerra em si, no nível da sua profundidade, eu não conheço o suficiente para falar muita coisa sobre isso, só sei que, de maneira geral, o cérebro das crianças, dos adolescentes, daqueles dos adultos que estão vivenciando esse ambiente de privação que você acabou de dizer, imposto com falta de água, falta de comida, que é o que é básico para a sobrevivência humana. Fora isso, ainda as próprias incursões dos dois lados de míssil, de comportamento de guerra explícito em si, isso realmente transforma o cérebro e, infelizmente, de forma negativa. Existem vários estudos, William, que citam que viver em ambiente de guerra, você faz ou promove a ativação de um eixo no cérebro chamado córtex pituitária, hipotálamo pituitária adrenal, ou hipófise pituitária adrenal, hipotálamo, hipófise adrenal, depende de como você falar, mas o nome da hipófise hoje já foi chamado de pituitária. Eles chamam de eixo HPA, que é um eixo que tem relação com o quê? Com o estresse. E o que acontece é que quem vive em ambiente de guerra está submetido a uma condição de estresse. Por quê? Porque imagine você, a criança, o adolescente, no caso mesmo adulto, mas eu gosto muito de falar da criança porque o cérebro está em formação, né? Então você imagina o seguinte, a criança, para se desenvolver, ela precisa de uma genética que obviamente vem do pai e da mãe, que portanto a maioria das crianças tem isso tudo certinho, mas depois que ela nasce, ela precisa de um ambiente propício, precisa de um ambiente que gere segurança, que gere substrato nutricional, o substrato hídrico, para que o sistema nervoso, portanto o cérebro dela, se desenvolva com as características normais que toda pessoa normal tem. Agora, você imagine a criança se desenvolver num ambiente de guerra, onde nada é seguro, com privação de alimento e água, onde ela observa que aquelas pessoas que deveriam dar a ela toda a garantia de segurança e o substrato que ela precisa para se desenvolver, não conseguem fazer isso. E que muito da condição de vida e sobrevivência dela depende dos outros que estão em guerra. Então você imagina o estresse. Por quê? Porque toda vez que você vê e ouve estímulos que te geram uma certa discrepância e que resultam em medo, você ativa o eixo HPA, que é o hipotálamo hipófise adrenal. E quem é o cara que fica mexendo nesse eixo o tempo inteiro? O seu cérebro. Então o que acontece? O meu cérebro ouve, o meu cérebro vê e leva essas informações sensoriais, por exemplo, de gritos, de barulhos de bomba explodindo, de pessoas, ela está vendo pessoas correndo, pessoas machucadas. Imagine você vendo isso de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, durante dias, no caso agora, vai completar semanas, daqui a pouco, se tudo continuar como parece, meses. Isso leva a um estado de estresse crônico. Quando você ativa esse eixo HPA, hipotálamo hipófise adrenal, junto com a amígdala, o que você vai fazer? Toda aquela resposta de medo, de ansiedade, de estresse crônico. E, William, nós sabemos que as crianças que são submetidas, adolescentes e mesmo adultos que são submetidos a esse estresse crônico de guerra, elas tendem a gerar alterações funcionais no sistema nervoso a ponto, por exemplo, de promover uma atrofia no cérebro. Atrofia, o que quer dizer isso? Sabe quando o músculo está normal e quando você machuca ele diminui de tamanho? Sim.
Isso acontece com o cérebro humano. Ele diminui de tamanho quando submetido a estresse grave. Entendeu? Eu estava vendo aqui, professor, um videozinho caseiro da guerra aqui, tá? Que a menina estava numa rave, só cortando um pouquinho, professor, só para mostrar um pouco da guerra em si, né? Dos fatos que acontecem, tipo, como que essa menina, né? Não sei se o ódio que não precisa aparecer, mas ela tá numa rave e do nada os Hamas entram para começar a atacar. E aí tem tiroteio e tudo. Não sei se tu ouve o áudio aí, professor? Vou colocar? Escuto. Tá baixinho, mas dá para escutar. Uhum. Então, ó, aí começa o tiroteio, ó. E aí eu fico perguntando para ti, né? É uma adolescente que tá aí, né? Provavelmente uma adulta já. O efeito disso, né, professor? Olha só essa cena. Vou ver se eu amplio aqui para o pessoal ver. Tá, não sei se dá para ouvir o barulho de tiro aí. Dá para ouvir? Dá. Olha só isso. Dia 8 de outubro, professor. Faz 10 dias que aconteceu isso. E aí, sabe o quanto que isso não traumatiza, né? O indivíduo, né? A pessoa em si, né? Isso é como a gente está comentando aqui, o Eles cérebro estavam. do indivíduo. Podemos O voltar aqui. cérebro, William, desse indivíduo está hiperativado. O sistema que eu te falei, o sistema cortical, as informações auditivas visuais, elas são tão poderosas nesse caso que ativam esse eixo HPA e colocam esse indivíduo em condição de luta e fuga. Tu vê que ela está correndo. Então, Sim. de repente, ela teve que mobilizar energia exatamente para fugir de uma situação onde ela se coloca em risco de vida. E isso é momentâneo, mas William, ela vivenciou isso uma única vez, esse momento, mas ele vai ficar gravado para sempre na memória. Por quê? Porque a amígdala que processa essa informação, essa emoção de medo, ela tem uma ligação muito forte com o hipotálamo, que é uma área de memória. Por isso que as memórias emocionais da guerra, elas são extremamente vigorosas e elas duram a vida inteira. Esse tempo atrás eu estava vendo aqui uns relatos de guerra de um seriado que eu acompanhei chamado Irmãos de Armas, tem na Netflix. E aí aqueles senhores de 80 anos falando da guerra, 85 anos, falando da guerra e chorando como se estivesse experimentando as emoções da guerra naquele dia.